vamos falar sobre a civilização mesopotâmica e a civilização egípcia. O meu grupo é composto por mim, Alissa Raine, por Giovana Martins, Pamela Nayara, Maria Fernanda Rodrigues, Sofia Vilela e Jacielen Balbino. Vou falar primeiro sobre a arte mesopotâmica, que surgiu em mais ou menos 4.000 anos atrás, e ela representa uma grande manifestação cultural e artística da civilização mesopotâmica. Era muito importante para eles, pois traz dentro de si o que eles sentiam, o que eles viviam naquela época. Um dos principais povos mesopotâmicos eram os sumérios, os babilônicos, os caldeus e os assírios. Óbvio que existem outros. Agora eu vou falar sobre as principais características das artes mesopotâmicas. A civilização mesopotâmica, eles procuravam trazer em suas artes muito da sua religião, da sua política, muito das forças da natureza e também suas conquistas, como por exemplo guerras que eles conseguiam vencer. Outra característica muito importante eram os objetos que eles usavam para produzir suas artes, suas peças. Eles usavam muito pedras preciosas, prata, ouro, marfim, argila, cerâmica e entre outros materiais valiosos. Eu vou falar sobre a pintura mesopotâmica e a arquitetura mesopotâmica. Na pintura, eles utilizavam diversas cores, principalmente preto, branco, amarelo e vermelho, que geralmente eram utilizadas para retratar cenas do seu cotidiano, como guerras, rituais, cerimônias e deuses e a história do seu povo. Bem, sobre a arquitetura, as principais manifestações dela eram os palácios, que geralmente eram muito grandiosos, e como havia pouca pedra, as paredes tinham que ser bem grossas e feitas de tijolos. Os templos possuíam instalações completas, com aposentos para os sacerdotes e outros compartimentos. Um traço característico da arquitetura era o ziguarte, uma torre de vários andares que dava para contemplar o céu e tinha uma capela. Bom, vou falar sobre a escultura mesopotâmica. A civilização persa ela era predominantemente guerreira, característica que se reflete nas suas manifestações artísticas, como a representação de criaturas místicas, fantásticas, quase sempre monumentais. Figuras poderosas como cabeças humanas, de leão, touro e também ou águia. E isso simbolizava o grande poder militar que ele tinha. As artes decoradas eram utilizadas na primeira dinastia e elas eram usadas em artigos de luxo, tais como joias trabalhadas e vasilhas de ouro ou prata. A cerâmica também fez parte da história da arte na Pérsia. Ela se desenvolveu bastante na dinastia Sassânida. A pintura se desenvolveu bastante, tanto que milionários persas decoravam as paredes das suas mansões com imagens de heróis iranianos. Já na arquitetura, teve dois grandes momentos. O primeiro correspondia à dinastia Aquemênidas, que pertencia a Ciro o Grande. Os principais sinais históricos desta época foram as ruínas dos palácios de Ciro. Bom, agora eu vou falar sobre a literatura mesopotâmica. A língua acádia ela era bastante falada na antiga Assíria e na Babilônia, nos meados de 2500 anos antes de Cristo. Porém, ela já não é tão falada nos dias atuais. As línguas semíticas, a acádio e o aramaico, elas eram bastante faladas na Mesopotâmia. Agora nós vamos falar sobre a arte egípcia. A arte egípcia ela nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e está totalmente ligada à religiosidade, visto que a maioria das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas
estava ligado a temas religiosos, certo? Assim, o interior dos templos, bem como peças ou espaços, eles eram relacionados com o culto dos mortos e eram artisticamente elaborados, ou seja, cada detalhe daquela obra tinha que ser muito bem planejada. Os túmulos, eles são um dos principais aspectos representativos da arte egípcia. Isso porque os egípcios, eles acreditavam em uma eternidade da alma. Ou seja, que depois que você morresse aqui na Terra, haveria outro mundo, que seria o mundo dos mortos. Então, eles poderiam sofrer eternamente caso aquele corpo fosse profanado. Daí vai ocorrer o quê? A mumificação e o caráter monumental do local, onde as múmias elas eram colocadas e o objetivo estava voltado a protegê-las eternamente. Sobre a pintura egípcia, o faraó ele contratava artistas para que eles pudessem desenhar e pintar as paredes das pirâmides, certo? De modo que ali era onde seriam os seus túmulos. E isso era feito de acordo com o modo de vida deles e também do que acontecia no seu entorno, certo? E de modo que isso hoje registra uma parte da história do Egito, é um monumento histórico, as pinturas das paredes das pirâmides, certo? Então, nessa sociedade, as pinturas elas eram feitas de forma padronizada, ou seja, não poderia ter nada de criatividade. Dessa forma foi feito uma arte anônima, certo? Pois o importante era a perfeita realização daquela obra e não poderia ser exposto o estilo do artista. Então, a dimensão das pessoas e objetos não caracteriza uma relação de proporção, certo? Mas sim os níveis hierárquicos. O que é isso? O faraó, em qualquer imagem, ele deveria ser o maior daquela pintura. Agora, sobre as cores e tintas na arte do Egito. Então, é importante saber que todas essas tintas elas eram extraídas da natureza, certo? O preto, ele simboliza a noite e a morte. E aí ele era extraído do carvão da madeira e também do pirolusite, que é um óxido de magnésio do deserto do Sinai, certo? Tem também o branco, que aí ele era extraído do gesso ou do cal, e aí ele simboliza a pureza e a verdade. Temos também o vermelho, que ele significa energia, poder e sexualidade, e aí ele era extraído de substâncias ocres. Temos o amarelo, que ele estava associado à eternidade e ele era extraído do óxido de ferro hidratado, que pode ser conhecido como limonite. Temos também o verde, que simbolizava a regeneração e a vida. E aí ele era obtido pelo malaquite do Sinai. E temos, por último, o azul, que ele era extraído do carbonato de cobre. E aí o azul ele simbolizava o rio Nilo e o céu. Bom, eu vou começar falando sobre a lei de frontalidade, que é a característica mais marcante da pintura egípcia. Ela diz que o tronco das pessoas deveria ser representado de forma frontal, enquanto cabeça, pernas e pés deveriam ser representados de perfil. Agora eu vou falar sobre as esculturas egípcias. As esculturas egípcias, a maioria era os faraós e deuses, e os faraós eram representados sentados com pernas cruzadas, ou então sentados com a mão esquerda sobre a coxa, ou em pé com o pé esquerdo na frente. Agora eu vou estar falando 3 características da escultura egípcia, que são as formas estáticas, formas isentas de expressão facial e segmento da convenção, em pé ou sentado. Falar sobre as esfinges egípcias. Elas tinham um corpo de leão, que representa a força, e uma cabeça humana, que representa a sabedoria. Elas são as esculturas egípcias mais famosas. E também eram colocadas no início dos templos, com o intuito de afastar os maus espíritos. Agora eu vou falar sobre a arquitetura egípcia. A arquitetura deste período ela reflete muito na funcionalidade, o que lhe garantia a solidez e a durabilidade, se comparando com as outras coisas do período. As pirâmides do deserto de Gizé, elas são as obras arquitetônicas mais famosas, e também é no deserto de Gizé que está a esfinge mais famosa, que é a esfinge de Gizé.
Enquanto Mastaba ele era o túmulo para os egípcios, as pirâmides eram o túmulo dos faraós, que eram considerados que tinham uma ligação com Deus. E é importante referir que a base do triângulo ela representava o faraó e sua ponta representava a sua ligação com Deus. Algumas características dessa arquitetura é a solidez e a durabilidade, sentimento de eternidade, um aspecto misterioso e uma imobilidade solene. Uma curiosidade são os retratos de Fayum, que foram retratos bem realistas pintados em madeiras que foram deixados sobre as múmias no Egito Romano, quando os romanos invadiram a região. Essas pinturas elas foram feitas a mais ou menos 130 quilômetros da cidade de Cairó, que é a capital do país. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção e tenha um bom dia.